Bom, hoje vamos conversar um pouco sobre a polêmica, que é uma polêmica, né? Sobre a doação de órgão. Como o Espiritismo vê essa ação? Será que para o Espiritismo, para a lei de Deus, ou melhor, para a lei de Deus, a criatura que não doa o seu órgão, ela é injusta? Ela é desumana? Ela não tem sentimento pelos seus semelhantes, né? Para a lei divina, até porque o Espiritismo ele é a expressão da lei de Deus. Então, o que podemos verificar na questão da doação de órgãos, que aquele que se predispõe realmente a estudar o Espiritismo e a compreendê-lo, buscar compreendê-lo, vê uma questão extremamente complexa. Porque avalia-se o seguinte: a questão da doação de órgão, ela não é meramente física. Não é a questão de ter ou não sentimento, ser ou não uma criatura sensível, né? Está ou não disposto a doar. Não é por aí. A questão não é meramente emocional, mas sim científica imortalista e profundamente científica. Primeiro, somos espíritos milenares, né? Não nascemos na concepção imediata, como muitos dizem. Vai passar a existir depois que fecundou o óvulo. É assim que os fisiologistas e muitos religiosos atribuem. O ser passou a existir após a concepção. A coisa não é bem por aí. Porque se fosse assim, como se explicaria as divergências de ideias, as diferenças de aptidões, o desenvolvimento intelectual, emocional de cada um de nós? Como se explicaria que uma criatura, por nascer em uma família rica, um é de uma natureza baixa, enquanto que outro é de uma natureza nobre, e ambos nasceram na mesma família? Então, todo essas informações imortalistas, ela nos leva a refletir de que não fomos criados a partir do momento em que houve a concepção, mas que nós somos espíritos de muitas reencarnações. Sendo assim, a nossa energia, ela é compatível com o estado moral ao qual nós desenvolvemos nas sucessivas reencarnações. Nossa energia, porque nós temos, está lá no livro dos Espíritos, a questão da energia animal, que é saturado o nosso corpo por nós espíritos. Nós, no momento em que a permissão do Criador para o espírito
se aliar a determinado corpo que ainda vai surgir, mas que de antemão a lei já começa a dar uma diretriz para esse espírito de quem vai ser seus pais, quem vai receber, a época que ele vai reencarnar, a época da concepção, tudo isso, porque a lei de Deus, ela não é uma lei leviana, é uma lei de diretriz de equilíbrio. Então, tudo que acontece de antemão é estudado, avaliado. Nenhum de nós nascemos, como dizem aí, bota filho no mundo sem saber, sem ter condição. Isso não existe. Quem determina a reencarnação é Deus. E essa determinação está alicerçada às questões morais do espírito. Então, quando nós vamos reencarnar, o nosso corpo será saturado das energias do comportamento que nós tivemos, das nossas atitudes, dos nossos desejos, das nossas aptidões, do nosso desenvolvimento. Exemplo, se um espírito ele tem nas suas sucessivas reencarnações deslizes psíquicos e morais, ele compromete esse psiquismo, o seu corpo terá uma energia compatível com essa anomalia. Ele não tomará o corpo, e o corpo é que vai ser formado de acordo com o que dizem os genes imperfeitos do pai ou da mãe. Essa imperfeição é fruto, ou melhor, a exteriorização da energia deletéria que o espírito criou. E ele vai associar a esse órgão essa anomalia. É por isso que a doação de órgão, ela não tem nenhuma razão de si. Porque por mais que seja uma atitude de amor, de querer bem ao seu semelhante, de querer vir com saúde, esses órgãos, eles serão sempre rejeitados, porque ele não faz parte da formação moral, energética do espírito, ao qual pertencia. E vemos aí que muitos, mesmo tomando remédios, têm reações adversas. Por que há essa reação adversa? Porque esse órgão, ele está saturado da nossa energia. Então, pelo fato de termos desencarnado, isso não quer dizer que o corpo ficou livre de uma hora para outra da energia a quem pertenceu. Esse corpo, ele leva muito tempo para exalar essa energia. E quando ele é alimentado por uma energia estranha, ele reage. Esse órgão, ele reage. Né? Então é uma questão muito delicada. E é uma questão profundamente científica. Não tem aí nada de sentimentalismo, não tem nada aí de caridade. Não tem, porque a coisa é muito mais complexa. Além do mais, o espírito porque muitos não acreditam, né? Muitos espíritas não estão acreditando.
Quando o espírito, isso é independente, gente, de termos informações espirituais. Porque está lá no livro dos Espíritos a lei natural, é de uma lei natural. A questão do desencarne é de uma lei natural, realmente. O exalar das energias orgânicas também é de uma lei natural. E aí o que é que acontece? O espírito que largou aquele corpo, por mais espiritualizado que ele seja, ele sente. Ele pode não sentir a atrocidade maior quanto aquele que ignora, mas ele sente. Porque é de uma lei natural, o corpo pertence ao espírito e ainda está ligado àquele espírito. Ou melhor, pertence ao espírito e ainda está ligado por forças naturais que requer um determinado tempo para exalar. A questão do apego já é uma questão para outra explicação, porque quanto mais o espírito ele é aprisionado ao corpo, mais o seu afastamento é insuportavelmente sofrido, porque ele não se admite um ser espiritual. As suas perturbações, elas são mais profundas, porque durante o seu período de vida, ele deu maior importância a esse corpo. Maior importância. Não é que não vamos cuidar do físico, mas o excesso de cuidados com esse físico é um investimento. E esse investimento tem um preço. Não fica só na questão da vaidade. Ela afeta o corpo perispiritual do espírito. Para o espírito se libertar dessas ideias, é muita reencarnação. E largando esse corpo e tendo ele uma sorte levada a o desatrelar desses órgãos, é mais ainda. Então, infelizmente, para aqueles espíritas que dizem que a doação de órgão é uma doação de amor, a gente tem que ter cuidado. Porque o amor, ele não se restringe ao sofrimento. O amor, ele é uma ação de ordem reflexiva. Até porque muitos de nós não sabemos nem o que é o amor, né? Sabemos fazer, e olha lá. Muitos se enquadram tanto nessas situações difíceis que fica a desejar. Então dizer que a doação de órgão é uma ação de amor fica um pouco complicado e até não debate com a doutrina espírita. Porque se os próprios espíritos que foram encarnados, porque vale lembrar o seguinte, viu? Em um mundo de provas e expiações,
população espiritual é idêntica à população material. Não nos enganemos. O nível de espíritos ignorantes supera o de espíritos esclarecidos. Ah, por que você está dizendo isso? Estude a população em que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos. São sociedades espiritualizadas, não? E quem são esses espíritos que desencarnam? Ou melhor, quem são esses espíritos? São espíritos que desencarnam de várias formas. Espíritos que desencarnam em situações criminosas, espíritos que desencarnam com, como é que se diz, quando há essa questão da água invadir, de catástrofe, espíritos que desencarnam em acidentes coletivos. Para onde esses espíritos vão? São espíritos esclarecidos? Para essas pessoas está dizendo que a doação de órgão é a doação de amor, porque são muitos desses espíritos que desencarnaram. Muitos desses espíritos são espíritos eminentemente crédulos de si próprios. Muitos deles não admitem que Deus criou espíritos, vida após morte. Muitos deles não acreditam. Eles são eminentemente aquilo que se chama ateu. Porque o ateu não é só aquele que diz que não acredita em nada, não. É aquele também que só admite Deus, mas fora de Deus não admite nada. Ele é ateu. É uma questão de crença. Ah, ateu só que não acredita em Deus. Não é por aí, não. Ele é descrente dessa realidade. E ele pode admitir Deus em alguns aspectos. Em alguns aspectos, diga-se de passagem. Porque observe que pessoas têm ojeriza a certas criações, a certos seres existentes. Por que há essa ojeriza? Porque ele acha que aquilo foi criado por qualquer coisa, não por Deus. Olha aí. Olha aí. Então, são alguns aspectos que ele admite Deus. Então, como é que vai dizer, que podemos dizer que os órgãos é uma doação de amor? Uma população espiritual descrente da imortalidade da alma, descrente de si próprio. Onde é que espíritos que julgam, muitos desses espíritas, são espíritos de luz? Bom, primeiro, Kardec caracterizou os espíritos por escala. A característica dos espíritos está em escala. E essa característica está assim: espíritos impuros, espíritos bons, espíritos perfeitos. Está lá. Mas em um mundo de provas e expiações, vamos ter que espíritos atrasados. É o que nós somos. Somos espíritos atrasados. Vamos compreender alguém tirar o nosso órgão e a gente ficar de mão de braço de cruzado? Eles vão se ligar. Observe que certas doações de órgão em algumas pessoas, isso tem uma reportagem nos Estados Unidos que uma criatura fez um transplante de fígado e com
passar do tempo, ela começou a sentir uma vontade de lutar, fazer lutas marciais. E ela ficava dentro de casa, jogando os braços, as pernas, como se estivesse realmente lutando com alguém. O histórico do espírito que os parentes tinham doado os órgãos era esse. O espírito gostava de fazer lutas marciais. Ela começou a sentir também a vontade de levantar durante a noite. E ela, segundo ela, não tinha esse tipo de comportamento. E ela disse que sentia com grande força, com grande terror, esses sintomas. De onde foi que veio esses sintomas? Ela adquiriu com o tempo, porque nós temos essa capacidade, os psicólogos, nós temos essa capacidade de adquirir certos comportamentos, certas ideias, com características que a criatura não tinha, vontade insuportável de fazer aquilo. É para se estudar. Então é por isso que não é que a doutrina espírita seja contra nada, porque cada um responde pelo que faz. O espiritismo não é contra nada. O espiritismo, ele esclarece com o uso da razão. É por isso que essa questão de dizer que vamos convencer, ninguém convenceu de nada. Por quê? Porque os fatos falam por si. Em cada um de nós é que irá ocorrer todas essas situações. Né? Da mesma forma é a questão da cremação. Por que o espírito pede para ser cremado? Porque ele acha que morreu, acabou. Então ele tem que ter as suas cinzas, tem que estar em locais onde ele atribui que foi os momentos de felicidade dele, e que as suas cinzas têm que estar ali, porque ele não vai mais estar ali. Meramente engano. Porque o corpo, ele, como volta de uma forma científica, de uma forma que a sua substância vai formar outros seres, né? Porque nada na lei de Deus se perde, mas a questão ela é moral. Pelo fato de se jogar a cinza ali ou acolá, o espírito não vai deixar de sofrer as consequências das suas ideias, porque isso está nele, não no corpo. E aí o que é que acontece? Divulga-se muito as coisas, mas não procuram saber as consequências. Por quê? Porque morreu, acabou. A morte, ela, para essas pessoas, sinalizam que elas têm que fazer enquanto elas estão vivas. Vivas no corpo, né? Mas que essa ação é a mesma coisa da questão das drogas. Julgam que as drogas, elas só afetam o corpo. As drogas, elas não afetam só o corpo. Ela afeta o perispírito do espírito. É por isso que, mesmo estando, isso está no livro da codificação. Isso está no livro da codificação. Mesmo o espírito estando fora do corpo, mas ele tem a sensação, o desejo, a vontade de praticar as mesmas ações. Se fosse do corpo, morreria com ele. Não é verdade? Então, quem deveria, na verdade, estar
explicando essas questões é aqueles que estudam o Espiritismo. Mas infelizmente são os primeiros a dar falso testemunho. Porque a questão ela é complicadíssima. Não é com dois tempos que o Espírito ele toma cor de si, da sua vida. Olhe que tem espíritos que eles desencarnam e eles não admitem, não querem saber que ninguém diga a ele que ele é espírito. Ele não admite. Ele é quem não admite. Ele tem o seu livre-arbítrio. Quem vai forçar ele? Deus? Não. A lei, as consequências das suas ações fora do corpo vai saturando ele de forma a rainha de Álgebra, hoje, né? Lá no livro Céu e Inferno, está lá uma mulher, um espírito meramente orgulhoso, não admitia, ela dizia que não sabia por que os espíritos não a endeusavam. Está lá, leu. Por que os espíritos não se curvavam sobre ela, ela que era uma rainha, né? E que ainda mantinha seus caracteres de grandeza, de potência? É com pouca coisa que esses espíritos, que nós espíritos, diga-se de passagem, vamos admitir uma coisa que está fora do tocar, do corpo? Porque quanto mais o homem endeusa o corpo, mais ele se escraviza. O corpo torna-se para ele não mais o corpo aglomeração de moléculas, mas o corpo que ficou registrado a energia que ele animou. Para ele se libertar, se espiritualizando, a coisa já não é tão boa, né? Já não é tão fácil, diga-se de passagem dos espíritos, que a questão da perturbação que nós sofremos, de acordo com o esclarecimento do espírito, ela é mais ou menos, né, abrangente. Quanto mais a criatura que levou uma reencarnação inteira endeusando esse corpo. Tudo é mente e estômago. O estômago é responsável por aquilo que você come, por aquilo que você joga para dentro, né? O exercício físico, e a mente registra. A mente e espírito, né? E aí esse espírito leva a reencarnação. Observe, para nós termos uma ideia, uma criatura que leva uma reencarnação inteira fazendo cirurgias plásticas. Isso é um investimento, né? É um investimento, porque tudo na nossa vida é investimento. Quer dizer, um espírito leva uma reencarnação inteira cuidando do corpo. E corta aqui, mexe ali, puxa aqui, estica acolá. Tem aquele corpo como um verdadeiro santuário. Aí desencarna. Aí vai, pega esse órgão e faz uma doação. Esse espírito, que endeusar esse corpo, vai admitir isso? Assim do nada? Porque são essas consequências que as pessoas não querem falar. Não sei porquê. Né? São essas consequências, primeiro, nesse movimento, infelizmente,
que nós vivemos espírita aqui no Brasil, estão banindo a reencarnação, estão querendo banir a reencarnação, estão querendo banir a obsessão, estão querendo banir a comunicação dos espíritos, mas estão querendo o endeusamento dos médios, médio principal, estão querendo o misticismo, né? O autoconhecimento de si mesmo, o autoconhecimento, a autoiluminação, espírito de luz. Interessante que esses espíritos só aparecem iluminados. Esses espíritos não agem. Claro, se ele não age, porque no corpo ele também era ocioso, ele não sabia fazer nada. Aí desencarnou, tem que ter uma luz para dizer que ele é espírito de luz. Porque o seu raciocínio não funciona, ele tem que estar lá estático e com a luz brilhando. Essa é a imagem, gente, figurativa que se criou, né? Sem falar que a questão do espaço criado por essas próprias criaturas, que ninguém sabe qual é o fundamento, né? Kardec, os espíritos disseram a Kardec que era imposição de mãos. Agora já tem tanto nome, né? E olha que o pioneiro foi Kardec na questão do passe, ou melhor, desculpe, foi François Antoine Mesmer. Kardec foi o pioneiro diante da atuação dos espíritos. Magnetismo, né? No entanto, essas pessoas criam essas ideologias, essas práticas sem fundamento, jogando aquele que é a diretriz para o escanteio, que é Kardec, criam novas nomenclaturas que não diz respeito a nada referente ao espírito, porque infelizmente criaram o seguinte: a mala que eu carrego no corpo eu vou levar para o mundo dos espíritos. Para o mundo dos espíritos. Onde é o mundo dos espíritos? Primeiro, logo no início, nós colocamos aqui o seguinte: a atmosfera psíquica do espírito é essa aqui. A atmosfera psíquica. Porque o espírito, por mais que ele tenha se esclarecido, realmente há um distanciamento, mas ele ainda fica ligado a essa atmosfera. Agora imagine espíritos atrasadíssimos que não querem saber de nada da vida pós-morte. É isso aqui, vai para onde, gente? Vai para onde? O carrossel vai levar para onde? O carrossel vai levar agora para onde, ninguém sabe. Porque a questão da permanência do espírito em determinada atmosfera é de acordo com o seu pensamento, as suas ideias, as suas crenças. Então, quanto mais o espírito ele é preso ao corpo, ele vai ficar preso aqui. Foi para o andar de cima. Que andar de cima? Olha, não vamos fugir da lógica. A astronomia não mostrou nem um lado, nem alto, nem baixo. Até porque a ciência espírita, ela não é uma ciência de irracionais. Onde é que está o alto e o baixo? Não existe. Está no andar de cima. Que andar? Olha aí a nomenclatura, olha aí o simbolismo. Está no andar de cima. Que andar de cima? A astrologia, a astronomia detectou que nessa gleba terrestre há altos e baixos, porque aqui é o infinito, com diversos planetas submersos, né? Sem amparo nenhum. Ou melhor, submerso, né?
submerso é outra coisa, flutuando, desculpe. E aí o que é que acontece? Esse flutuar sem nada está amparando. É o que nós vemos quando nós pegamos os livros, as figuras. É o que vemos. Não existe. Então cria-se um monte de bobagem, né, para dar nomes a questões sérias, simbolismo, um monte de besteira, né? Parece que essas criaturas, quanto mais estudam, mais perdem a razão referente às questões científicas, porque o espiritismo ele não foge da ciência. O espiritismo ele não isola o corpo como se o corpo nada valesse, como muitos dizem, que Jesus tinha um corpo fluídico. Eu não sei como foi que eu consegui viver, hein? Eu nesse mundo com essas energias de olha, me deixa, né? Opa, vendo um corpo fluídico. Uma ideia que não condiz com a razão, gente. Os espíritos disseram que nós temos que tomar um corpo, reencarnarmos. E Jesus teve um corpo fluídico. E segundo, sim, aí vamos, ele teve corpo fluídico. Como foi que ele foi pregado no madeiro e morreu daquele jeito? Já que ele tinha um corpo fluídico. E por que? Onde foi que saiu o sangue mesmo? Já que ele foi pregado no madeiro, daquela forma horrenda. Que é assim. Hoje, até hoje, os Judas festejam a miséria que fizeram com Jesus. Isso é comemoração de um ser que mal nenhum fez a ninguém, e segundo a história conta que foi pregado no madeiro, e até hoje ainda fazem banquetes para Jesus morreu por nós. Não morreu por ninguém, não. Ele foi vítima da maldade do homem. É diferente. Porque quando o ente querido nosso morre, é assassinado, sofre alguma atrocidade, a gente se entristece. Leva uma vida inteira triste porque perdemos aquele ente querido. Com Jesus, não. Dizem que ele foi o Salvador e comemora a sua miséria. Parar para raciocinar, né? É coisa difícil. E aí o que é que acontece? Da mesma forma, é a questão da falta de esclarecimento referente ao espírita que diz: eu não vou doar meu órgão porque eu não vejo nenhum fundamento nisso. Ai, desamoroso, não tem amor, né? Não tem amor ao seu semelhante, não faz caridade. É isso que houve. É porque, infelizmente, o homem ainda está atrasado, ainda não admite que Deus tenha criado seres imortalistas, tanto sim que são criaturas que se permitem ser exploradas por um verdilhão do tempo que diz que para ter uma vida eterna tem que pagar. Você tem que tirar do seu salário miserável que você recebe no final do mês, sofrido, mais assambarcado, né, pelos interesseiros, que se pudesse não pagar nada, voltava ao tempo da escravidão, chicote batendo nas costas, tem que trabalhar, né? E aí vem essas criaturas e diz que você tem que dar uma parte do seu salário para ter a vida eterna. O que é isso? Olha que desde os primórdios que o homem acredita em seres espirituais. É de muito tempo. E até hoje o homem não se admite espírito. É mole? Você pega a história convencional, você vê lá
as diversas crenças dos povos, né, em deuses, em seres incriados, segundo eles, em seres poderosos, mas até hoje o homem não se acredita em espírito. É por isso que se permite ser escravizado, porque vem um espertalhão, diz que ele tem que pagar para ter uma vida eterna, sendo que essa vida eterna existe desde quando ele foi criado, que ele é espírito. Então o que falta, gente, é a gente raciocinar. O homem está precisando raciocinar para deixar de ser escravo do outro. Porque quanto mais ele menos estuda, menos busca, mais ele se escraviza ao espertalhão. É a mesma coisa da mediunidade. Para aqueles que acham que a mediunidade é para charlatões, ele se afasta do campo de pesquisa. Mas para aquele que busca a seriedade dessas manifestações, ele jamais vai se deixar dominar, porque a questão do charlatanismo está em todos os aspectos científicos. Apresentou-se algo novo, tem sempre um charlatão para dizer que é mentira, né? Vai ter sempre um negador para dizer que aquilo é mentira, mas a continuidade do estudo vai levar a fatos reais. Então, infelizmente, é o que nós nos deparamos. É por isso que quando alguém diz, fulano desencarnou, tá bem, eu sonhei com ele. É mesmo. Eu quero saber de onde é que ela está tirando essa certeza. Porque o que os Espíritos dizem é o seguinte: você quer saber como estamos no mundo extrafísico? Basta estudar a natureza do Espírito enquanto ele viveu no corpo. Mas quando nós desencarnamos, nós aprendemos, nós estudamos. Aonde mesmo? Aonde? Espírito preguiçoso, não gostava de estudar, não gostava de trabalhar, não gostava de fazer o bem a ninguém. Vai fazer o que no mundo dos espíritos? Não nem admite que existe no mundo dos espíritos. Vai admitir o quê? Que bem que esse espírito está? Ele está sofrendo. Ele está ainda com as ideias enraigadas, né, da vida, perturbando um, perturbando o outro, dentro de casa, procurando beber, dormir, comer, dormir com a mulher, que é a mulher dele, ir para o trabalho, que ainda trabalha no corpo físico. Essa é a realidade dos espíritos. É por isso que no centro espírita muitos se manifestam espírito inferior, viu? Porque os espíritos chegam aqui são gente perturbado, desequilibrado, desorientado, viciado. É essa a qualidade dos espíritos que temos aqui. A maior parte é dessa população, né? É por isso que quando muitos desses espíritos dizem que aqui a gente só recebe espírito de luz, só se for de luz da Coelba. Só se for de luz da Coelba. Eu não sei se o povo fica essa besteira, essa idiotice. Espírito de luz. Que luz, menina? Sabe o que é isso? Se buscasse Kardec, via lá espíritos esclarecidos, espíritos familiares, né? Espírito de luz. É por isso que o centro está cheio de espírito de luz. Cada um com a luz que é uma beleza. Tira a luz dele para tu ver, né? Olha, esse espírito de luz vem amarrado. Cada fera, meu amigo, só você, os médios é que sabem, minha, a luz desses espíritos. Os médios é que sabem, né? O que é isso? Isso aí é a realidade de nós espíritos. Até porque esses espíritos não vão deixar de se manifestar, porque eles são gente.
A lei não vai permitir, né? A lei não vai permitir, porque o desencarnado acotovelando o encarnado ou vice-versa. É uma população acotovelando a outra. Mas, infelizmente, é aquela questão. Gosta de se enganar. Se um médico começa a dar uma manifestação de um espírito inferior, o médico está perturbado. Psiquicamente, o médico está perturbado. Isso é coisa da mente dele. Olha, minha irmã, você está muito perturbada. Isso é coisa da sua mente. A irmã tem que se equilibrar com um psicólogo. Viu? Porque a irmã está perturbada psiquicamente. É isso que a gente vê. O espírito se manifesta, que é natural, o espírito se manifestar, e a criatura que está com a mente perturbada. Esses são o resultado de muitos, ou melhor, a resposta de muitos dirigentes espíritas, né? Que atribui que os centros espíritas é para fazer reunião de família, encontro com a paz, né? Encontro com a família, doação para as mães gestantes, questão social, atendimento fraterno. Os centros só são para isso. E os espíritos ali, a obsessão comendo no centro, né? Médios que dão manifestação tem que se conter, porque ali não é lugar de dar manifestação. Já que os centros espíritas não é lugar de dar manifestação, então está dentro de casa, então nas igrejas. Não é assim? É assim, é isso que essas pessoas sugerem, né? É isso. Porque o campo que está aberto não está para o fim que se propôs. Não está. Está para outros fins. Então, o que a gente vê aí, infelizmente, é a deturpação das ideias espirituais. E a gente fica por aqui.